Essa é a apresentação da disciplina de Rede de Computadores pela Universidade Federal de Minas Gerais. O nosso grupo é composto pelo Breno, pelo Elbert, pelo Michael e por mim, Wender. E o nosso tema é o protocolo SIP. Origem e motivação. A partir de 1997, houve uma verdadeira revolução com o surgimento de diversos aplicativos de mensagens que eram enviados e recebidos quase que instantaneamente. Foi aí que surgiu o famoso ICQ. Só que com esse surgimento desses aplicativos, houve um problema, pois cada um deles utilizava um protocolo diferente. Criado em 1996 e logo após revisado, o objetivo do protocolo SIP era permitir a comunicação entre o usuário via VoIP, a voz sobre o IP. E foi um sucesso, com a expansão da internet banda larga, tornou o protocolo SIP mais veloz, flexível e com mais mobilidade. Ele foi desenvolvido pelo IETF e o padrão proposto para iniciar, modificar e encerrar uma sessão de usuários interativa que envolve elementos multimídia. Então, o principal objetivo do SIP é a comunicação entre dispositivos multimídia. E esse IETF são os responsáveis por criar padrões em diversos segmentos da nossa área. Histórico. Em 1996 é lançada a primeira versão do protocolo SIP. Essa versão apenas estabelecia a sessão. Em 1997 é lançada a versão 2 do SIP, e ela foi uma mescla entre o SIP v1 e o protocolo SCIP, que como o SIP era baseado em texto. Essa junção, muito interessante, criou um protocolo que unia vantagens, que comunicava tanto por TCP quanto por UDP, incorporava dois protocolos amplamente utilizados na internet, o HTTP, que é usado no www, nossa internet, e o SMTP, que é usado aí nos servidores de e-mail. Em 1999, o SIP foi proposto como padrão, publicado como RFC 2543. Foi aí que o SIP tornou-se padrão aí naqueles aplicativos de comunicação. Em 2001, devido à popularidade do SIP, a IETF decide dividir o grupo de desenvolvedores do SIP em três frentes. Uma delas seria responsável pelos aspectos fundamentais do protocolo, a outra nas aplicações que a utilizariam, e a terceira para padronizar o Instant Messenger, que utilizaria o SIP. Em 2002, o SIP v2 é proposto como padrão e publicado como RFC 3261, substituindo a versão anterior. É possível ver como o SIP interage com outros protocolos. O SIP costuma carregar dentro de si uma unidade de dados do protocolo SDP, que é responsável por especificar o formato da comunicação que será estabelecida, além dos possíveis codecs que serão utilizados e outros protocolos utilizados. Quando essa comunicação envolve voz e vídeo, geralmente se usa o protocolo RTCP ou o protocolo RTP. Na camada de transporte, o SIP costuma se apoiar no protocolo TCP e UDP, na maioria dos casos, podendo utilizar outros protocolos também, mas sendo mais raro. Os protocolos das camadas mais abaixo eu não vou entrar em detalhes, já que eles foram explicados ao longo da disciplina. O SIP possui três tipos de componentes, que eu vou citar brevemente, já que eles vão ser explicados com mais detalhes à frente. Nós temos os agentes usuários, que são de dois tipos, sendo o cliente, que ficam nas pontas, e os agentes servidores, que são responsáveis por dar uma resposta de sucesso ou de falha no caso de uma solicitação de conexão. Nós temos os servidores, que são de três tipos, sendo que o proxy server ele é responsável por receber e encaminhar os pedidos de conexão. O servidor de registro, que é responsável por cadastrar cada um dos clientes. E o servidor de redirecionamento, que é responsável por retornar informações sobre algum cliente específico. E por fim, nós temos o servidor de localização, que é responsável por armazenar as informações sobre como encontrar um cliente, como roteamento, IPs, URLs e tal. Aqui é possível ver um fluxograma que tem basicamente o funcionamento completo do SIP de maneira geral. Um cliente, para poder usar esse protocolo, primeiramente ele precisa se registrar no servidor de registro. Após o registro ser efetuado, o servidor de registro encaminha as informações sobre como encontrar esse cliente para o servidor de localização. Agora, a partir desse ponto, é possível que esse cliente ou algum outro cliente entre em contato com eles, como nesse caso, em que esse cliente solicita um estabelecimento de conexão com esse cliente anterior, e essa solicitação vai para o servidor mais próximo, que verifica
as informações de roteamento com um servidor de DNS. E então esse pedido de conexão ele é encaminhado para o servidor que estiver mais próximo do cliente final, que troca essas informações específicas com o servidor de localização. E então esse pedido de conexão chega ao cliente final. Se o cliente final aceitar essa conexão, é estabelecido um canal direto entre os dois clientes. E então essa comunicação pode acontecer geralmente usando o protocolo RTP, como citado anteriormente. Analisando a parte direita do fluxograma vista no slide anterior, vamos ver como é que um cliente faz o registro junto ao servidor de registro. Inicialmente, ele faz a solicitação de registro, informando sua forma de contato. Caso falte alguma informação, esse servidor ele pode rejeitar. E aí, após o cliente enviar os dados que faltam, o servidor de registro ele encaminha as informações sobre como encontrar esse cliente para o servidor de localização, fazendo a referência no caso do e-mail, ao IP da localização. E então ele avisa ao cliente que o registro foi efetuado com sucesso. Agora aqui analisando como um cliente estabelece uma comunicação via SIP com outro cliente. Ele primeiro manda um invite. Esse invite ele vai passar por servidores no meio do caminho, como eu expliquei anteriormente. Ao atingir aquele cliente, o cliente vai enviar como retorno a mensagem de que a aplicação está chamando e, no caso de atender, ele envia a informação de que atendeu. Após a informação ser recebida pelo cliente inicial, ele confirma a conexão e então essa conexão foi estabelecida e agora você tem um canal direto entre os dois, no qual geralmente se utiliza o protocolo RTP. Essa conexão dura até que em algum momento algum dos clientes decidam encerrar essa conexão, onde ele comunica ao outro que então deve confirmar que a conexão foi encerrada. Arquitetura do protocolo SIP. Agente do usuário. O agente do usuário é a estação terminal SIP. Ele tem a função de cliente quando inicia uma sessão e de servidor no momento que ele responde a esse pedido de iniciação. Permite o armazenamento e redirecionamento de chamadas. Além das ligações feitas tal qual o protocolo SMTP. É considerado um terminal inteligente, porque ele armazena, identifica e redireciona automaticamente todas as chamadas do usuário e não exige qualquer ferramenta ou mecanismo a mais para fazer isso. Registrador. Recebe informações do usuário quanto à localidade através de um sistema que reflete no interesse do usuário e sua localização. É um servidor de registro. Sempre que uma nova requisição for recebida pelo servidor, o registro informa, por meio de integração ao proxy e ao redirecionamento, que a anotação foi concluída com êxito. Servidor proxy. Espécie de servidor auxiliar que guarda informações. Ele envia requisições de um cliente-servidor para outro servidor SIP. Possui o servidor proxy de redirecionamento. Ele fornece ao cliente o nome e a localização do utilizador. Assim, é possível encontrar, por seu próprio intermédio, o endereço do servidor sem a necessidade de recursos adicionais do protocolo SIP. Redirecionador. É o tipo de servidor SIP que responde ao pedido do User Agent fornecendo o nome e a localização do usuário. Esse servidor não reencaminha os pedidos. É o servidor de redirecionamento. O redirecionamento também vai ser útil para localizar de onde vem a requisição do interlocutor, mas sem enviá-las ao protocolo SIP. Ao contrário, ele apenas vai responder ao remetente qual é o endereço do destinatário para que a chamada seja completada. Continuando com a apresentação, como há vários atores relacionados ao protocolo, eles precisam de ter um tipo de mensagem trocar entre si. E essa mensagem, para poder ser efetiva, tem que seguir um certo padrão. Como esse é um protocolo baseado em HTTP, ele é um pouco similar em relação a esse protocolo. Por exemplo, tem requisição e resposta. Aqui ilustramos o layout básico da requisição. Inicialmente tem essa request line, que ela é estruturada, é a primeira linha e é estruturada da seguinte forma. Tem esse método concatenado com essa request URI, concatenado com essa SIP version.
Como esse método define que tipo de funcionalidade vai ser feita nessa mensagem. Por exemplo, caso seja para registrar um agente, ele vai usar esse método register e vai colocar aqui nesse local. Se for para fazer um convite para uma ligação, vai usar esse método convite. Se fosse para cancelar um convite, usaria esse método. Encerrar uma ligação, vai. Confirmar uma ligação, esse EC. E aí esse option para outras funcionalidades. O request URI é o URL que identifica o destinatário a ser convidado. O request URI. O SIP version é padrão e se coloca SIP 2.0. Assim, na requisição já foi definido como é feito a primeira linha da requisição. Em seguida, é definido General Header, Request Header e Entity Header. Só verificando, em relação à resposta, também a primeira linha é conhecida como Status Line, que tem esses três parâmetros: Version, Status Code e o Reason Phrase. A versão por padrão é sempre SIP/2.0. O status code responde se aquele método que foi utilizado deu certo, se não deu certo, se teve algum problema ou não. O reason phrase também dá um status em relação ao método da requisição que foi feito. Aí, por exemplo, tem esse SIP/2.0, aqui é o status code. E aqui é a frase para explicar o status. Nesse caso foi status line. Um exemplo de mensagem do request foi esse aqui, ó. Invite SIP, o endereço para onde vai ser feito o convite e a versão. Exatamente aqui, ó. SIP, request URI e métodos. Esse General Reader, Request Reader e Entity Reader são padrão para ambas a requisição e a resposta. O General Reader, ele define alguns cabeçalhos, por exemplo, a qual vai ser a via, from, de quem, para quem, a chamada DDD e alguns dados a mais. Request Reader também tem alguns parâmetros de informação adicionais. Por exemplo, quem foi o servidor de proxy de autorização. O Entity Reader tem algumas informações relacionadas ao message body. Aqui ao lado são alguns exemplos que tem um exemplo de como é esses cabeçalhos que existem. E a gente já explicou a primeira linha do request, do response, esses cabeçalhos. Agora a gente vai para o message body. O message body também define alguns parâmetros relacionados à sessão que está sendo criada, como roda em relação à camada OSI, que fica na camada de aplicação. Ele tem uns parâmetros relacionados útil para esse tipo de camada. Por exemplo, versão do protocolo, definição do protocolo RTP, que é o que está ligado diretamente ao transporte de mídia e outras informações adicionais. E é isso.